História chocante dessa avó. No meu casamento, o padre me drogou e um segredo sombrio veio à luz. Você não vai acreditar no que aconteceu no dia do meu casamento, lá em 1968, naquela cidadezinha do interior onde todo mundo se conhece. Aquela cerimônia que era para ser o começo da minha felicidade virou um pesadelo tão pesado que até hoje, depois de 50 anos, me faz tremer só de lembrar. Eu, a esperança, com 19 anos, cheia de sonhos. Entrei na igreja sorrindo e saí dela com o coração despedaçado. Era uma manhã ensolarada, aquele perfume doce das flores, misturado ao cheiro meio mofado da capela de sempre. Os bancos de madeira rangiam sob o peso dos parentes e vizinhos, todos ansiosos para me ver trocar votos com Jacinto, meu noivo amado, que esperou firme enquanto o escândalo ia se formando. Mas foi o padre Augusto, sabe? Ele que devia abençoar o amor, quem jogou uma sombra tão escura sobre a minha vida. Tudo aconteceu rápido, quase imperceptível. Antes de entrar no altar, o padre, tonturas violentas invadiram minha cabeça, um frio cortante descendo pela espinha. Minha visão ficou turva e eu tentei agarrar no braço de Jacinto, que me olhou assustado quando meu corpo desabou quase sem vida. Foi então que, entre os sussurros da igreja e o silêncio pesado, uma voz baixa, quase sussurrada do padre, soltou o primeiro segredo horrível. Ele falou de outras meninas, outras juras quebradas, outras vidas marcadas. Eu ouvia tudo, mas era como se estivesse fora do meu corpo. Quando acordei no quarto onde a festa já havia terminando, estava sozinha, a cortina movendo-se lentamente pela brisa da noite, clareando a dor que queimava no meu peito. A cidade inteira parecia me olhar como se eu fosse uma vagabunda, uma vergonha ambulante. Nem Jacinto queria se aproximar, e eu me sentia um animal ferido, abandonada, desonrada. Mas Jacinto não desistiu. Ele voltou, firme, dizendo que me queria para sempre. Que o que aconteceu era culpa do padre, não minha. Com ele, fugida. Um fogo renovado começou a arder dentro de mim, não só pela minha dor, mas pela justiça que eu devia a todas aquelas vozes caladas. Agora estou juntando forças para enfrentar aquilo que parecia eterno. Mas algo nessa história ainda está escondido. Um segredo ainda mais obscuro que o padre revelou naquela manhã fatídica. Que alianças escondidas estarão por trás dessa farsa toda. Que verdade terrível ainda vai surgir das sombras. Fique comigo. Se essa história está só começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. Já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquele dia que deveria ser o mais feliz da minha vida estava morrendo em uma sequência de imagens misturadas. Fui acordando lentamente, sabendo que algo estava muito errado. Senti o cheiro da capela ainda na pele, mas não tinha ideia de quanto tempo tinha passado. O meu coração disparava e eu só conseguia pensar em Jacinto. Onde ele estava? O que tinha acontecido? Levantei, o corpo ainda fraquejando, enquanto olhava ao redor. A festa havia acalmado, e a única coisa que escutei foi o eco distante de risadas e músicas da comemoração que eu não consegui viver. O medo e a confusão tomaram conta de mim. De repente, a porta se abriu com um rangido, e quem entrou foi o padre Augusto, aquele que havia trazido tanta dor. Mas ao contrário do que eu esperava, ele não tinha o sorriso insincero de antes. Ele parecia perturbado, a pele pálida, como se tivesse visto um fantasma. Esperança, começou ele, a voz tremendo. Eu ouvi chamar meu nome como se fosse a última bolha de ar antes de afundar no oceano. Precisamos falar. É sobre o que aconteceu antes da cerimônia. As palavras dele ecoaram como um trovão.
Eu não queria ouvir. Não queria saber. Mas algo na maneira como ele olhou para mim fazia parecer que essas informações eram necessárias, que a verdade estava prestes a ser revelada. Enquanto isso, a agonia pulsava dentro de mim. Aquele mesmo homem que me drogou estava agora me dizendo que tinha mais para contar. Meu corpo gelou ao pensar na possibilidade. Ele se aproximou e eu recuei instintivamente. A esperança que você conheceu, a garota sonhadora e ingênua. Ela precisa saber da verdade antes que seja tarde demais. E que verdade é essa? Exigi, tentando manter a voz firme, mas meus braços tremiam como folhas ao vento. O padre respirou fundo e, quando falou novamente, seus olhos pareciam mais pesados. O Jacinto, ele não é quem você pensa que é. As palavras dele caíram como uma bomba. O mundo ao meu redor estremeceu e eu senti como se estivesse num buraco negro, sem saber para onde olhar. O que você quer dizer com isso? A minha voz saiu quase como um sussurro. Jacinto esteve envolvido em algo que ele nunca contou. Algo sombrio, enquanto você estava, bem, desmaiada, ele estava aqui, falando com outros homens, engajando-se em promessas de que iria garantir que ninguém soubesse da sua situação. Ele fez um pacto, e isso coloca tudo em risco. Até você. O chão sob meus pés parecia desmoronar. O Jacinto, meu amor? Como ele poderia estar envolvido em algo tão grotesco? Não precisava bem entender o que o padre estava dizendo para perceber que ele estava insinuando que Jacinto tinha traído a nossa felicidade, por dentre sombras e segredos. As dúvidas começaram a se formar como tempestades na minha mente. Antes que eu pudesse responder, um grito atravessou a capela. Um grito que não parecia humano. Eu corri até a janela, e a cena que se desenrolou era digna de um pesadelo. Uma multidão se reunia do lado de fora. Olhares confusos, horrorizados, se misturavam com medo. Várias mulheres se posicionaram na frente da porta, e entre elas vi Maricela. Ela estava pálida e tremendo, seus braços carregando um papel amarelado, a carta que me chegara semanas antes. Esperança, ele está. Ela não conseguiu concluir, seu rosto transformado em uma máscara de horror. E então, como se o destino estivesse decidido, uma voz masculina irritante se destacou na multidão. Alguém que conhecia B. Ele e todos vocês. A cena se encheu de caos. Gritos, correria. E pelo canto do olho, eu vi o padre Augusto retroceder um passo. O mistério continuava a se alargar como um túnel sem fim. O que mais eu não sabia? Qual era a verdadeira natureza de Jacinto? E que segredos ainda estavam escondidos nas sombras daquela cidade? O coração disparado, eu só consegui pensar. Essa história estava muito longe de terminar. E a verdade poderia ser muito mais aterrorizante do que eu imaginava. O pânico tomou conta de mim. E a cada segundo que passava, parecia que o chão se afastava dos meus pés. Marejava minha vista. Corri até a janela, tentando ver o que estava acontecendo do lado de fora. Maricela estava se agitando, gesticulando freneticamente. E a multidão se tornava cada vez mais hostil. Senti um frio na espinha. Que imagem era aquela? Aqueles rostos se retorcendo, cheios de ódio e indignação. Esperança, ele tá. Sua voz tremia, e as palavras se perderam em meio ao caos. Eu precisava ouvir. Mas antes que qualquer um pudesse se mover, um grito ecoou na capela. Um grito que fez meu coração parar por um instante. Ele vai pagar por tudo isso. Ele e todos vocês. Era a voz de alguém que eu conhecia bem. Alguém que não fazia parte do meu plano de vida. Olhei rapidamente e vi um rosto familiar se destacar entre a multidão. Miguel, o amigo de infância de Jacinto. O fogo em seus olhos falava de uma raiva que eu nunca tinha visto. A certeza de que algo terrível estava prestes a acontecer invadiu meu corpo. O padre Augusto parecia hesitar, seu rosto pálido contra as sombras da capela. O que mais ele sabia? Jacinto nunca foi o que você pensa que é, Esperança.
Miguel gritou, puxando a atenção da multidão. Seu olhar era penetrante. Você não faz ideia do que ele esconde. Ele fez pactos que colocaram a vida de todos nós em risco. Senti um nó se formar na minha garganta, enquanto as palavras de Miguel ecoavam como um feitiço sombrio. O que ele queria dizer? No fundo, eu já pressentia que essa história estava muito além do que eu conseguia entender. Pactos? Que pactos são esses? Eu perguntei, minha voz tremendo, entre a confusão de sentimentos. O que mais Jacinto escondia? E por que Miguel parecia tão determinado a me arrancar da minha bolha de sonho? A multidão começou a avançar e Miguel se aproximou, dirigindo-se a mim com um olhar penetrante. Ele não é apenas um homem, Esperança. Ele está ligado a coisas que nem você, nem eu, nem ninguém quer saber. O peso daquelas palavras me esmagou. O que podia ser tão terrível assim? O padre, observando a cena, parecia estar em um dilema. Seu olhar oscila entre eu e Jacinto. Como se a verdade estivesse em jogo. Esse segredo não é só seu, Esperança. Temos que acabar com isso de uma vez por todas. Um estalo cortou o ambiente. Eu puxei a cortina ao redor da janela, tentando ver o que estava acontecendo do lado de fora. E então, uma explosão de luz. O clarão ofuscou minha visão, e em um instante vi as sombras se agitando na calçada. Gritos ensurdecedores, e o que parecia ser um confronto estourou. Jacinto! Gritei. O eco da minha voz se perdeu em meio ao caos. O desespero crescia em mim. O que ele tinha feito? Tentei me lembrar do olhar apaixonado que ele costumava ter. Aquele que me fazia sentir amada, segura, completa. Mas agora o que eu tinha? Um amor que se transformara em um pesadelo. Uma traição. O padre me puxou de volta. A urgência no olhar dele falava mais que palavras. Você não entende. Essa cidade está prestes a explodir. Você precisa sair daqui agora. Mas eu não queria sair. Eu precisava saber a verdade. E então, como uma cena de filme, a multidão começou a recuar. E Jacinto apareceu no centro, seus olhos cheios de desespero. Mas o que me deixou estarrecida foi a expressão dela. Ele não estava sozinho. Ao seu lado estava uma mulher. E não era qualquer uma. Era Clara, a amiga mais próxima que eu tinha. Jacinto, o que você fez? Eu perguntei, quase em choque. E as palavras se espalharam como um vírus entre os presentes. O olhar de Jacinto transbordava lágrimas e eu podia ver o medo estampado naquela expressão. Esperança, eu não queria te machucar. Eu não sei como explicar. Ele gaguejou, levando as mãos à cabeça, como se quisesse estourar a realidade que o cercava. Clara e eu, nós, a multidão silenciou. O que viria a seguir mudaria tudo. O que mais estava escondido nas sombras de nossa história. Podemos estar todos em uma teia de mentiras e segredos que levariam à nossa destruição. O peso daquela verdade pairava no ar, e eu sabia que meu mundo, tudo o que eu acreditava saber, estava prestes a desmoronar de uma vez. Jacinto estava ali, entre a multidão enfurecida e Clara, a melhor amiga que eu considerava minha aliada, agora se tornara um elemento a mais na confusão. Meu coração parou. O que tinha acontecido? Era um sonho, e aquele pesadelo não acabava de jeito nenhum. Eu não sei como explicar Esperança. Ele continuou, a voz trêmula. O olhar perdido. E a multidão. Miguel se aproximou implacável. Esperança, escute. Jacinto não é o único que esconde segredos. Você precisa saber. O peso das palavras pairava no ar. Aquela cena estava cada vez mais pesada. O padre, ao fundo, parecia hesitar, como se tivesse uma escolha a fazer. Isso não pode continuar assim. A verdade deve ser revelada. E, de repente, um silêncio absoluto tomou conta da capela. O grito de Miguel tinha ecoado por toda a cidade, e todos estavam prestes a receber o choque das revelações que chegariam. Esperança, ele chamou, mais uma vez. O que você não sabe é que tudo começou muito antes de você e Jacinto ficarem juntos. Muito antes de você ser aquela garota sonhadora e ingênua. E ele fez uma pausa,
os olhos dele brilhando com uma intensidade que me deixava nervosa. As pessoas estão morrendo. Minhas pernas tremeram. O quê? O que você está dizendo? A apatia se mesclava com a confusão e o medo. O que mais estava acontecendo que eu não sabia? A cidade está envolvida em um pacto de sangue, uma aliança sombria que começou com o seu próprio pai. As palavras de Miguel cortaram meu coração como vidro. E Jacinto, ele está no meio dessa trama. Um frio percorria minha espinha. Meu pai? O que isso tinha a ver? Calma, Miguel. O que você quer dizer com isso? Eu mal sabia como lidar com a confusão. A multidão estava muda, olhos arregalados, absorvendo cada palavra. E no fundo, o padre estava ficando cada vez mais pálido, como se algo esmagador tivesse caído sobre ele. Jacinto fez parte disso. Ele se ofereceu, entre outras coisas, a proteger um segredo que envolve sua família. As mortes, os sacrifícios. Parece que o chão desapareceu sob meus pés. Como você pode dizer isso? Que tipo de homem ele é? E aquilo que você veio dizer sobre ele? As lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando um turbilhão de emoções. Eu me sentia traída e perdida. Ele se entregou a algo muito mais profundo: esperança. Miguel hesitou, e a sala parecia segurar a respiração. Ele fez um pacto com o padre. O mesmo que diz que abençoa é o que manipula. Foi como se uma corrente elétrica tivesse atravessado a capela. Um murmúrio começou a crescer entre as pessoas. Olhares de choque, medidas de repulsa e indignação. O peso daquele momento estava me esmagando. E em meio a tudo isso, Clara, que havia estado como uma sombra ao lado de Jacinto, tomou coragem e disparou. Eu sabia, e mais, eu sou a única que pode te ajudar, Esperança. Mas você precisa acreditar em mim. E assim que as palavras saíram, olhares duvidosos se fixaram nela. Como você pode ser parte disso? Você era minha amiga. Eu olhei confusa, buscando entender. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, uma explosão de luz ofuscou a capela, e algo estourou no ar, cheio de fumaça e estrondo. O pânico rapidamente se espalhou. Gritos misturados à correria tomaram conta do lugar. Jacinto lançou um olhar desesperado para mim. Esperança, eu juro que não sou o que você pensa. Não me deixe aqui. E em um momento ele desapareceu na fumaça, puxado por uma multidão em movimento. Jacinto! Fui em direção ao caos, mas a sensação de perda me corroía. O que estava acontecendo? O que mais eu não sabia? O que aqueles segredos iriam revelar? O padre, agora em choque, parecia temeroso, os olhos arregalados para a porta, enquanto Miguel e Clara se preparavam para enfrentar a tempestade que se aproximava. A verdade está a caminho, Esperança. E se você não descobrir logo, perderá mais do que apenas um amor. A ansiedade crescia como um fogo. O que mais havia nas sombras? E aquela batalha, que nenhum de nós queria, estaria apenas começando. O pânico tomou conta de mim, e a fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário caótico. Olhei para Jacinto, agora cercado pela multidão furiosa, e meu coração disparou. O que mais eu poderia fazer? Meus sentidos estavam em alerta máximo, e a confusão se misturava à dor. Esperança. A voz de Clara cortou através do barulho, e eu me virei para ela. O olhar dela estava cheio de determinação, mas também de medo. Precisamos ir imediatamente. Isso não vai acabar bem. O desespero em sua voz ecoou dentro de mim. Antes que eu pudesse responder, Miguel, com um semblante sério, ergueu a mão. Esperança, não acredite nela. Clara esconde mais do que você imagina. Suas palavras dispararam um alarme dentro de mim. E o que ele queria dizer? As sombras de desconfiança começaram a cercar Clara. E eu me perguntava o que mais estava acontecendo. Enquanto a multidão se agitava, um som familiar cortou o ar. O som de sirenes do lado de fora. A polícia estava a caminho. Meu corpo ficou gelado. O que nós fizemos para merecer isso?
E nesse momento, Clara se aproximou, os olhos arregalados. Esperança, eu sei que parece loucura, mas você precisa entender. Jacinto não é apenas uma vítima. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. O padre sabe disso. E ele... Clara hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. O que ele fez, Clara? Eu queria gritar, mas tudo o que consegui foi um sussurro aflito. A multidão começou a se agitar novamente e eu podia sentir a tensão aumentando no ar. Ele fez um pacto com o padre, um pacto que envolve muito mais do que você imagina. A revelação dela veio como um soco no estômago. Não pode ser. Jacinto não é assim. Ele não seria capaz. Eu não queria acreditar. Precisava crer que havia uma explicação, que tudo tinha uma razão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um movimento brusco na porta chamou a atenção. A figura de um homem entrou, cercada pela fumaça e pelo caos. Meu estômago se revirou ao reconhecê-lo. Era o avô de Jacinto, Dom Roberto, o nome que ninguém ousava mencionar em voz alta. Ele avançou, com um olhar que poderia derreter o frio do medo que dominava o lugar. Chega! O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou como um trovão. Ele era respeitado e essa era sua casa, a capela. A presença dele trouxe uma pausa temporária. Dom Roberto, por favor, ajude-nos. Jacinto. O padre Augusto começou, mas Dom Roberto interrompeu. Não falem em nome dele. O que está acontecendo aqui vai além do que pensam. O murmúrio da multidão cresceu. Você sabe o que está em jogo, Dom Roberto? Miguel gritou, sua voz carregando a urgência de quem estava há muito tempo ansioso por essa revelação. Sim, e é por isso que estou aqui. Precisamos encerrar isso antes que a cidade inteira pague um preço alto. As palavras dele pairaram no ar. O que ele sabia? E no meio de todo esse caos, um grito cortou a multidão. Era uma voz feminina, desesperada. Não deixem que eles façam isso. Ele vai ferir alguém. Ouvimos o eco de uma mulher angustiada, mas não havia tempo para olhar. Os segredos estavam se acumulando, como sombras ameaçadoras prestes a engolir tudo. Clara olhou para mim, o medo agora transformado em entendimento. E se tudo isso que está acontecendo não fosse apenas sobre Jacinto? E se ele estivesse tentando proteger você de algo maior? A sinceridade em suas palavras encheu o ar de tensão. Eu não entendia. O coração batia forte, e então uma verdade devastadora ecoou na minha mente. Uma sensação de que a verdadeira natureza de Jacinto e todo esse mistério era apenas a ponta do iceberg. Meu corpo estava congelado. Esperança, não deixe essa cidade te enganar. Se você não entender isso agora... As palavras de Clara bateram como um tambor, e a realidade começou a se desfazer novamente. E então, antes que eu pudesse responder, um clarão iluminou a capela, e uma grande explosão do lado de fora aconteceu. O chão tremeu, os gritos irromperam e a multidão se dispersou em pânico. O que mais estava prestes a acontecer? A cidade estava prestes a se tornar um campo de batalha, e a única coisa que sabia era que precisava descobrir a verdade por trás de todos esses segredos. Mas em meio a tudo isso, uma voz ecoou na escuridão. Uma voz que conhecia bem. Era a voz de Jacinto, distante, mas clara. Esperança, o que você nunca soube pode custar suas vidas. Então, tudo ficou em silêncio, enquanto as sombras começavam a envolver a capela. O que mais estava por vir? O pânico tomou conta de mim, e a fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário caótico. Eu olhei para Jacinto, agora cercado pela multidão. Meus sentidos estavam em alerta máximo, e a confusão se misturava à dor. Esperança! A voz de Clara cortou através do barulho, e eu me virei para ela. O olhar dela estava cheio de determinação, mas também de medo. Precisamos ir imediatamente. Isso não vai acabar bem. O desespero em sua voz ecoou dentro de mim. Antes que eu pudesse responder, Miguel, com um semblante sério, ergueu a mão. Esperança, não acredite nela.
Clara esconde mais do que você imagina. Suas palavras dispararam um alarme dentro de mim. O que ele queria dizer? As sombras de desconfiança começaram a cercar Clara, e eu me perguntava o que mais estava acontecendo. Enquanto a multidão se agitava, um som familiar cortou o ar, o som de sirenes do lado de fora. A polícia estava a caminho. Meu corpo ficou gelado. O que nós fizemos para merecer isso? E nesse momento Clara se aproximou, os olhos arregalados. Esperança, eu sei que parece loucura, mas você precisa entender. Jacinto não é apenas uma vítima. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. O padre sabe disso. E ele... Clara hesitou, como se as palavras estivessem presas em sua garganta. O que ele fez, Clara? Eu queria gritar, mas tudo o que consegui foi um sussurro aflito. A multidão começou a se agitar novamente, e eu podia sentir a tensão aumentando no ar. Ele fez um pacto com o padre, um pacto que envolve muito mais do que você imagina. A revelação dela veio como um soco no estômago. Não pode ser. Jacinto não é assim. Ele não seria capaz. Eu não queria acreditar. Precisava crer que havia uma explicação, que tudo tinha uma razão. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um movimento brusco na porta chamou a atenção. A figura de um homem entrou, cercada pela fumaça e pelo caos. Meu estômago se revirou ao reconhecê-lo. Era o avô de Jacinto, Dom Roberto, um nome que ninguém ousava mencionar em voz alta. Ele avançou, com um olhar que poderia derreter o frio do medo que dominava o lugar. — Chega! O que está acontecendo aqui? A voz dele ressoou como um trovão. Ele era respeitado e essa era sua casa, a capela. A presença dele trouxe uma pausa temporária. — Dom Roberto, por favor, ajude-nos. Jacinto, ele... O padre Augusto começou, mas Dom Roberto interrompeu. — Não falem em nome dele. O que está acontecendo aqui vai além do que pensam. O murmúrio da multidão cresceu. — Você sabe o que está em jogo, Dom Roberto? Miguel gritou, sua voz carregando a urgência de quem estava há muito tempo ansioso por essa revelação. — Sim, e é por isso que estou aqui. Precisamos encerrar isso antes que a cidade inteira pague um preço alto. As palavras dele pairaram no ar. O que ele sabia? E, no meio de todo esse caos, um grito cortou a multidão. Era uma voz feminina desesperada. — Não deixem que eles façam isso. Ele vai ferir alguém! Ouvimos o eco de uma mulher angustiada. Mas não havia tempo para olhar. Os segredos estavam se acumulando, como sombras ameaçadoras prestes a engolir tudo. Clara olhou para mim, o medo agora transformado em entendimento. E se tudo isso que está acontecendo não fosse apenas sobre Jacinto? E se ele estivesse tentando proteger você de algo maior? A sinceridade em suas palavras encheu o ar de tensão. Eu não entendia. O coração batia forte. Então, uma verdade devastadora ecoou na minha mente. Uma sensação de que a verdadeira natureza de Jacinto e todo esse mistério era apenas a ponta do iceberg. Meu corpo estava congelado. Esperança, não deixe essa cidade te enganar. Se você não entender isso agora... As palavras de Clara bateram como um tambor, e a realidade começou a se desfazer novamente. E então, antes que eu pudesse responder, um clarão iluminou a capela e uma grande explosão do lado de fora aconteceu. O chão tremeu, os gritos irromperam e a multidão se dispersou em pânico. O que mais estava prestes a acontecer? A cidade estava prestes a se tornar um campo de batalha. Nesse momento, vi Miguel se voltando para Jacinto, seu olhar agora misturado com fúria e confusão. — Você nunca foi meu amigo, Jacinto. Você manipulou tudo. Você está mais envolvido nesse jogo do que estava me deixando saber. O tom da voz dele se elevou, e a natureza da amizade deles parecia quebrar em 1000 pedaços. Então algo aconteceu. Em meio à fumaça e ao caos, como um filme em câmera lenta, vi Jacinto se aproximar da multidão. Ele parecia diferente. O olhar dele estava vazio, quase como se ele estivesse em transe.
Esperança, eu fiz o que precisava ser feito, ele gritou, e cada palavra dele cortava o ar como um punhal. Em um instante surreal, algo enorme e sombrio começou a emergir nas sombras da capela. Uma figura, encapuzada e ameaçadora, avançou entre as pessoas. A presença dela parecia ter um poder sobrenatural. A multidão parou, em choque, enquanto a figura se aproximava de Jacinto. Você quebrou o pacto, Jacinto. Agora você paga. Uma voz profunda e ecoante brotou da figura, e de repente o chão sob nós pareceu se abrir. Minhas pernas fraquejaram. O que estava acontecendo? O que isso significava para Jacinto e para mim? Nesse momento tudo explodiu em confusão. Os gritos se multiplicaram e a luz da figura enigmática dançou ao nosso redor, como um redemoinho. As paredes da capela começaram a tremer, e a verdade que eu pensava saber parecia desvanecer como areia nos meus dedos. Eu olhei profundamente nos olhos de Jacinto, e vi não apenas medo, mas uma peça de enigmas terríveis que vinha do passado. O que mais estava escondido? Os laços de amizade, amor e traição estavam se desmantelando enquanto o destino de todos ali parecia agora entrelaçado por um fio invisível e potencialmente mortal. E como se o chão estivesse se despedaçando, percebi. O verdadeiro terror estava apenas começando. E tudo o que sabia poderia nunca mais ser o mesmo. O pânico tomou conta de mim, e a fumaça começou a se dissipar, revelando um cenário caótico. Jacinto estava cercado pela multidão enfurecida. E meu coração. O que eu poderia fazer? A adrenalina corria nas minhas veias. A confusão se misturava à dor. Esperança. A voz de Clara cortou o barulho ao meu redor, e eu me virei para ela. O olhar dela estava carregado de determinação, mas também de medo. Precisamos ir agora. Isso não vai acabar bem. Sua urgência me atingiu em cheio. Era como se todo o peso do mundo estivesse sobre nós. Mas antes que eu pudesse responder, Miguel, com um semblante sério, ergueu a mão. Esperança, não acredite nela. Clara esconde mais do que você imagina. O que ele queria dizer? A desconfiança tomou conta de mim, e as sombras em torno de Clara pareciam se espalhar, deixando tudo mais obscuro. Os rostos ao meu redor se torciam com a tensão. A multidão estava agitada e o som de sirenes do lado de fora se aproximava rapidamente. Meu corpo gelou. O que íamos fazer? Esperança, você precisa entender. Jacinto não é só uma vítima. Clara tomou coragem. Suas palavras cortaram no ar. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. Como assim? A voz dela parecia distante, e meu coração batia rápido. Antes que eu pudesse juntar os pensamentos, um movimento brusco na porta chamou a atenção. A fumaça ainda dançava no ar e uma figura de manto escuro entrou, como um fantasma emergindo do caos. Meu estômago se revirou ao reconhecê-lo. Era Dom Roberto, avô de Jacinto. Ele avançou pela capela com um olhar autoritário. Chega! O que está acontecendo aqui? A voz dele ecoou como um trovão. A sala mordia a tensão. Todos os olhares fixos na figura imponente que atravessava o espaço. Dom Roberto, precisamos de sua ajuda. Jacinto, ele... O padre Augusto começou a explicar, mas Dom Roberto interrompeu. Silêncio, o que está acontecendo vai muito além do que pensam. Os começou, aquecia como um incêndio prestes a se alastrar. Você sabe o que está em jogo, Dom Roberto? Miguel disparou. Sua voz carregava um peso que todos podíamos sentir. Sim, eu sei. O homem hesitou, mas logo continuou. Precisamos acabar com isso antes que a cidade pague um preço alto. Então, como num filme de horror, uma voz feminina gritou da multidão. Não, não deixem que ele faça isso. Ele vai ferir alguém. Ouvimos o desespero, mas não era hora de olhar. As sombras pareciam se agitar, como se estivessem se movendo por vontade própria. E se tudo isso não fosse só sobre Jacinto? Clara perguntou, em um tom desesperado. E se ele estivesse tentando proteger você de algo maior?
Eu não entendia. O coração começou a acelerar. Clara estava implorando por compreensão, mas como poderia? Então, antes que eu pudesse processar tudo, uma explosão de luz e a parede da capela se despedaçou. O chão tremeu, os gritos se multiplicaram. A multidão estava em pânico e caos se espalhou como um incêndio. Mas, no meio disso tudo, Jacinto, que havia estado tão distante, apareceu em meu campo de visão. Ele estava diferente. Seu olhar estava vazio, quase como se ele estivesse possuído. Esperança, eu fiz o que precisava ser feito. Gritou ele, e as palavras dele cortaram o ar como um punhal. No mesmo instante, a figura de manto avançou em direção a Jacinto. Você quebrou o pacto, agora você vai pagar. A voz sombria ecoou, e um calafrio me percorreu. Mas antes que eu pudesse respirar, uma sombra surgiu do manto, revelando um rosto que conhecia bem. Era minha mãe. O choque paralisou tudo. Mãe, o que você está fazendo aqui? O desespero tomou conta de mim. A confusão se transformou em verdadeiro horror. Esperança, eu estou aqui para consertar o que foi quebrado, meu amor. Ela olhou nos meus olhos, e num instante a verdade a respeito de minha origem e da cidade me atingiu como um raio. Eu era parte de tudo isso. Os pactos, os segredos, tudo. A multidão silenciou diante da revelação. Como assim? O que a minha mãe tinha a ver com tudo isso? O que mais eu não sabia? Agora eu estava no meio de uma teia de mentiras que talvez nem mesmo Dom Roberto conseguisse desvendar completamente. Meu coração disparou. A cidade inteira estava prestes a descobrir que os laços de amor e traição eram mais profundos do que qualquer um imaginava. Meu mundo desabou em 1000 pedaços. O que mais estava escondido? Essa história estava longe de terminar, e tudo que eu conseguia pensar era em como aquela reviravolta mudaria para sempre o percurso de nossas vidas. A verdade, essa verdade terrível, poderia custar tudo. Eu olhei para minha mãe, que há muito tempo acreditava estar morta. O choque me deixou paralisada. A multidão parecia uma mancha de pessoas sem rostos, e o peso das últimas palavras dela pairava no ar. Meu amor, o que isso significava? Meu coração estava em um redemoinho. Por que você nunca me contou? Eu mal consegui sussurrar. Por que você está aqui agora? As palavras saíram de mim, cheias de dor e confusão. A presença dela despertou tantas perguntas que nunca pensei que teria. O olhar da minha mãe queimava a minha pele como um sol forte, e a verdade começou a se fazer presente. Esperança, eu voltei para consertar algo que foi quebrado. Algo que Jacinto não pode consertar. Minha mãe parecia uma sombra, e o caos ao nosso redor desapareceu temporariamente. Ouvíamos apenas nossos corações batendo descompassados. O que ela estava dizendo? Era como se todo mundo tivesse se desfeito e só nós duas importássemos. Mãe, eu não entendo. Que quebrado é esse? O que Jacinto tem a ver com isso? A cada palavra minha cabeça doía mais. O pânico estava no ar, e o resto da multidão pareceu congelar, ouvindo atentamente. 30 anos atrás, nossa família fez um pacto de sangue que envolve todos nós. O grito dela ecoou, e sabia que não era apenas uma declaração. Eram ordens que vinham de uma dor profunda, o que eu nunca soube. Os olhares dos presentes se revezavam entre o terror e a incredulidade. O semblante de Dom Roberto se contorceu. Isso não pode ser. Um pacto? Você sabia disso, padre? A tensão crescia, e eu vi o padre começar a suar na testa. O que mais ele estava escondendo? Era um jogo do qual todos nós fazíamos parte, mas ninguém queria perder. Sim, eu sabia. O padre murmurou, mas sua voz não estava vestida de confiança. Mas a verdade é que havia maiores forças em jogo, e Jacinto, ele se ofereceu para manter as coisas sob controle. O que ele não sabia, Esperança, é que esse controle tinha um preço. O som da sua voz desapareceu nas sombras,
mas as horríveis revelações estavam apenas começando. Olhei novamente para Jacinto, que estava quase à mercê da multidão irada, e vi no olhar dele uma mistura de dor e determinação. Eu não sou o que você pensa, Esperança. Se você soubesse, uma onda de queimação subiu por todo o meu corpo. O que ele estava prestes a dizer? O que mais ele tinha escondido? Jacinto, por favor! Eu gritei. A voz tremia. O que você vai fazer? O que você fez? Era como se todos estivéssemos esperando que a verdade, assim como a fumaça se dissipasse, revelasse o horror conspiratório que nos cercava. Nesse exato momento, uma palavra inesperada estourou no ar. Traição. Fui acompanhada de olhares de ódio, e Miguel a pronunciou como uma sentença de morte. É isso mesmo que você fez, Jacinto. Você traiu a cidade. O mundo parecia girar. No meio do caos, uma mulher apareceu entre a multidão e pude reconhecer seu olhar. Era a esposa de Miguel. Uma expressão de ferocidade a levava à frente, e no momento em que ela apontou o dedo para Jacinto, tudo pareceu parar. Você vendeu sua alma por poder. Agora vai ser cobrado por isso. E aquelas palavras cortaram o ar pesado como faca. Jacinto olhou para mim. E nesse instante, algo diferente aconteceu. Ele começou a mudar. Sua forma se contorcia como se algo estivesse lutando para sair de dentro dele. Meu coração parou. A transformação era de dar medo. Sua pele parecia escurecer, e os olhos dele brilhavam com uma intensidade quase sobrenatural. O que estava acontecendo? Com o arrepio da verdade espreitando, uma nova força pareceu emergir de Jacinto. Eu sentia que não era só eu a ficar em pedaços. Esperança, eu não quis te enganar, mas eu sou um deles. Ele pronunciou as palavras com um tremor na voz, como se estivesse quebrando um feitiço. A multidão cedeu um passo atrás. A reação coletiva foi de espanto. Uma onda de murmúrios cresceu. Que você quer dizer com um deles? Eu mal consegui formular a pergunta. O medo me paralisava. Os pactos eram para manter a cidade em paz, mas estão se desintegrando. Ele olhou profundamente nos meus olhos, uma conexão que quase me destruiu. E se eles descobrem quem realmente sou? E com isso, a verdade começava a se desdobrar, em camadas escuras que eu nunca imaginei. O que mais havia em Jacinto? O que aquilo significava para mim? Meus laços de amor agora estavam entrelaçados com sombras. E, no momento crucial, uma explosão irrompeu. Não antes de ouvir um grito que atravessou a capela. O que está acontecendo? Você vai se arrepender. A cena se tornou um caos absoluto, quando a figura enigmática emergiu mais uma vez. Essa vez com uma energia tão terrível que um frio se espalhou por aqueles que estavam ali. E eu percebi que o pior estava chegando. Muito mais do que já havia enfrentado. O segredo que traria destruição estava prestes a ser revelado. E passado estava de volta para se vingar, e a verdade sobre Jacinto, sobre mim e sobre a cidade estava prestes a desmoronar. O que mais viria à tona nesse turbilhão? A vida que conheci estava se desvanecendo, e sobre novas e obscuras verdades eu estava prestes a descobrir quão perto da morte poderíamos estar. O pânico tomou conta de mim, e a fumaça ainda desenhava sombras nas paredes da capela, enquanto Jacinto, agora quase irreconhecível, enfrentava a multidão ali. O rosto do meu amor começava a se transformar, e o meu coração disparava como se quisesse sair do peito. Jacinto não, eu gritei, mas ele parecia distante, preso em um pesadelo maior que o nosso. Esperança, escute. Ele começou a dizer, mas não conseguia ouvir nada além do barulho ensurdecedor dos corações batendo. As palavras dele se tornaram uma confusão sem sentido, envolvidas no caos que dominava a capela. Uma sombra crescia cada vez mais, e não apenas no sentido figurado. Eram os espíritos de um passado sombrio que finalmente voltava para cobrá-los. Você não entende, ele se ofereceu.
A voz de Clara se despedaçava entre a gritaria, uma súcubo de pânico dentro de mim. Um preço a se pagar. Fui tomada por uma onda de confusão. O que tudo isso significava? E quando tudo parecia desmoronar, o chão sob nossos pés começou a tremer. As luzes ao redor piscavam, criando um clima de terror genuíno, como se a própria capela estivesse prestes a desabar. O povo começou a gritar, alguns tentando escapar, outros paralisados. Ali, de repente, das sombras, uma figura encapuzada surgiu, e a sala inteira ficou em silêncio. O coração parou por completo dentro de mim. Era alguém, mas não era qualquer um. O cheiro de poder emanava de seu ser enquanto ela avançava. Meus olhos se arregalaram em reconhecimento. Era minha avó, que eu acreditava estar perdida para sempre. Esperança! Sua voz cortou o ar e eu mal pude respirar. Você precisa entender a verdade desta cidade. O quê? Minha avó? Mas como? O que ela estava fazendo aqui e por que eu nunca soube disso? Você deve ouvir o que eu digo. Eu sou a chave. Ela avançou, seus olhos brilhando com o fogo que queimava quaisquer dúvidas que eu tinha. O mundo girava. A visão dela foi como um desperdício de luz em meio às trevas. Jacinto olhou e parecia que tudo em seu ser estava se desintegrando. Mãe, por que você está aqui? A pergunta dele flutuou pelo ar e tudo pareceu parar. A multidão, a fumaça, os gritos. Só existia aquele momento entre eles. Porque você falhou em proteger o que deve ser protegido. A voz dela ecoou forte. As palavras dela eram como o sino da entrada da capela, soando a verdade que nunca me havia sido entregue. O que ela estava revelando? O que estava escondido? Preciso que você me ouça. Todos vocês precisam saber. Os pactos são mais do que pactos de sangue. Eu fui um dos pilares dessa cidade, e o que Jacinto fez me libertou, mas veio a um custo. E agora, o tempo está se esgotando. Custos? O que era esse custo? O semblante de Jacinto se contorceu em dor e realização. Ele tinha entendido. Eu podia ver o desespero em seus olhos. Você não entende, avó. Eles vão descobrir. A cidade inteira vai. Ele não conseguiu completar a frase, mas a cena era claro. O desmantelamento de uma tapeçaria de mentiras. E tudo começava a despedaçar. Uma onda de gritos explodiu entre os presentes, muitos tentando se afastar, outros agarrando-se a cada palavra. Esperança. Tudo o que você sabe está prestes a ser virado de cabeça para baixo. A verdade está viva, e se não formos rápidos, não haverá volta. A avó insistiu, e as últimas palavras dela caíram como uma tempestade, varrendo tudo. E nessa confusão, o imprevisto finalmente chegou. Uma nova explosão ressoou na capela. Já era demais. O chão estava dançando sob nossos pés. Nesse momento, tudo pareceu girar de repente, e o que minha avó trouxe à tona foi como uma bomba de tempo prestes a se desarmar. O que mais azia por trás dos segredos da cidade, de tudo que eu conhecia. Eu estava no centro da verdade que pensei que conhecia, e agora apenas as perguntas ecoavam. Esperança! Gritou Clara, um grito que ecoou como um sinal de alarme. O que mais estávamos prestes a descobrir? A sua voz penetrava no caos. Mas e se a resposta fosse mais aterrorizante do que todos realmente se preparavam? O que mais poderia acontecer ali naquele fôlego, enquanto novas verdades começavam a dançar entre luz e sombras? A fumaça começou a se dissipar e o caos tomou conta do meu coração. O que era real? O que eram aquelas sombras que dançavam ao nosso redor? Minha avó estava ali, e suas palavras ecoavam em minha mente. O pacto, tudo estava conectado de uma forma que eu nunca poderia imaginar. Vocês têm que ouvir. A voz dela cortou o ar pesado. Estamos todos em perigo, e o tempo corre. As pessoas começaram a murmurar. A tensão era palpável. Eu podia sentir um nó se formando na minha garganta. O desejo de entender, de saber tudo, nunca foi tão forte. Jacinto parecia prestes a desmoronar. Ele olhou para mim,
E dentro daqueles olhos eu vi tanto amor quanto dor. Esperança, eu não queria que você soubesse assim. Mãe, é verdade. Ele não é um monstro. Já tinha lágrimas nos olhos. Era como se a batalha de Jacinto estivesse sendo travada não só com a multidão, mas dentro dele mesmo. A figura encapuzada se aproximou lentamente. A presença dela era opressiva, como se houvesse um campo de força ao seu redor. A verdade não pode ser ignorada. O que foi selado deve ser desfeito. O rosto de minha avó se contorceu, a realidade de nosso passado começando a aflorar com cada palavra. Os sussurros aumentaram. O que você quer dizer com isso? Miguel exigiu, seu corpo tenso como uma corda prestes a se romper. O pacto é mais do que sangue. É uma dívida que deve ser paga. E agora todos nós aqui estamos envolvidos. E então, da explosão de murmúrios, uma risada alta se ergueu, cortando a tensão. Era Clara. Vocês realmente acham que podem se livrar assim? Estão todos ligados a isso. Cada palavra dela era como um golpe. O olhar dela em Jacinto, misturado com desprezo e entendimento, me deixou nauseada. Clara, cale a boca! Eu quase gritei. Tanta confusão se formou que eu não sabia em quem confiar. Era como se todos tivessem seus próprios segredos se desdobrando ali, bem diante de nossos olhos. E no auge do tumulto, uma nova onda de poder fluiu pela capela. Era como se a própria cidade estivesse protestando contra o que estávamos prestes a descobrir. O chão começou a tremer novamente, e cada rosto na multidão ficou sombrio, perplexo e em agonia. Eu não posso deixar você fazer isso. A frase escapou dos lábios de Jacinto. Ele estava em colapso, lutando contra algo que ninguém ali entendia. Num instante a fumaça começou a se dissipar, e a luz da verdade trouxe o que antes estava escondido. Uma sombra escura e familiar avançou por trás de Jacinto. Os custos do pacto, meu querido. A voz de Dom Roberto ecoou, trouxas de energia que pareciam travar. Você não pode voltar atrás. Você deve escolher entre salvar a si mesmo ou salvar a cidade. E naquele momento, tudo se despedaçou. O chão sob nós se dividiu, e o que restava do que eu pensava que conhecia começou a se desmoronar. O desespero, a dor, o amor, tudo entrelaçado em suas formas mais sombrias. Mas uma luz começou a brilhar, quase como um último resquício de esperança. Eu olhei nos olhos de Jacinto e vi a luta que ele enfrentava. Você pode fazer isso, Jacinto! Eu gritei com fervor. Você pode ser mais do que isso! As palavras eram um feixe de luz, tentando rasgar a escuridão que se aproximava. E então, como um eco sacrificial, Jacinto deixou escapar um grito. Esperança, eu te amo! O ruído da multidão desapareceu. Essa declaração foi a centelha do que precisávamos. Ele estava pronto para enfrentar a verdade. O amor dele por mim transcendeu as sombras, e pela primeira vez, a sensação de que um novo caminho se abriria apareceu. A reconciliação entre os bois se desenrolou em um instante, e sob o caos, a luz da verdade apareceu. Uma onda de realidades começou a se expandir. O pacto foi rompido. O peso da cidade finalmente aliviado. Um alívio combinados com questões ainda não respondidas. O que viria na sequência? O futuro ainda permanecia incerto, cheio de possibilidades. Eu olhei para todos ao redor. Luz e escuridão se entrelaçavam, mas agora havia uma escolha clara a fazer. E enquanto tudo começava a se acalmar, uma nova verdade parecia amanhecer no horizonte, carregando promessas de um novo começo. E vendo toda a situação ao meu redor, saímos dali preparados para encarar um novo dia. Mas lembre-se, a vida é feita de escolhas.
e algumas delas nos levam a ver o impossível se tornar real. Então, se você chegou até aqui, é hora de agir. Precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas conheçam essa jornada. Inunde a seção de comentários com suas reações sobre esse final surpreendente e não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. São apenas aqueles que realmente se impor.